falar na aula de hoje um pouquinho sobre reatividade, aquilo que está relacionado com esse processo, tá? Por definição, nós dizemos que é um fenômeno, reatividade é um fenômeno nuclear que resulta de uma emissão de energia por átomos, né? Normalmente ela é provocada por uma desintegração ou a instabilidade do próprio elemento para que ele possa obter uma estabilidade química, se transformando na maioria das vezes em outro elemento, liberando ou não partículas químicas aí. As reações nucleares, ela ocorre devido a reações químicas. Em transformações nucleares, a gente tem um processo diferente. O núcleo do átomo sofre uma alteração. A reação química, ela não modifica o núcleo do átomo. Já uma reação nuclear, ela transforma esse núcleo. Então, a gente não tem um processo na eletrosfera, que é o que acontece uma reação química, que você envolve ali os elétrons, mas sim no núcleo desses átomos. Então, a gente tem uma alteração mais, digamos, mais profunda ali, que é a alteração no núcleo. A reatividade, ela tem partículas, né, duas partículas importantes aí, partícula alfa e a partícula beta, e uma onda eletromagnética chamada raio gama. É importante a gente saber as características dessas partículas, dessas emissões, em caráter de massa, número de prótons de cada uma. Bom, então vamos lá. Os raios alfa, eles são as partículas positivas, tá? Constituída por 2 prótons e 2 nêutrons. E eles têm um baixo poder de penetração. A gente fala que é uma partícula pesada, porque se eles têm 2 prótons e 2 nêutrons, eles vão ter uma massa de 4, né? Aqui a gente tem uma emissão de partículas alfa, por exemplo, aqui, ó, o rádio se transformando no rutênio, e nós podemos observar aqui ó, a massa de 4 de uma partícula alfa e o número de prótons igual a 2. Então a gente pode perceber, a gente vai perceber que dentre as partículas ali, alfa, beta e a onda eletromagnética, a partícula alfa é a mais pesada de todas, tá? Além disso, nós temos as partículas betas, elas são partículas negativas, que não têm massa, né? São bem mais leves aí do que as partículas alfas, e por ser uma partícula negativa, um elétron, a massa dela é desprezível, né? É bem pequenininha. Quando a gente estuda lá o núcleo atômico, a gente vê que a massa dos elétrons ela é bem pequena. E seu poder de penetração, né, é maior do que os do raio alfa, mas inferior aos do raio gama. A gente vai ver isso em breve. Então, aqui a gente tem o césio emitindo uma partícula beta. Aí você pode ver a carga negativa dela aqui, né, o elétron, e a ausência de massa. E também a emissão aqui, a transformação em um núcleo de bário, 137,56. E essa emissão aí. Um outro tipo de raio que nós temos é o raio gama, que são ondas eletromagnéticas. Aqui eu já não tenho mais partículas, mas sim uma onda. Ela tem alta energia, tá? E não possui massa e não possui também prótons, né? Então ela tem uma penetração superior, é uma partícula leve ao raio-x, mas faz com que a radioatividade passe tanto para o papel como para o metal. Aqui a gente tem uma emissão, a gente tem um núcleo de bário, né? Uma emissão de ondas eletromagnéticas gama, e aí a gente passa a ter um bário estável aqui. A gente tinha um instável e posteriormente a gente vai ter um bário mais estável. Com relação ao poder de penetração, a gente tem aqui alguns tipos de partículas alfa, ela pode ser impedida de penetrar você colocando um papel,
As partículas beta, elas penetram o papel, mas o corpo humano, a pele ali, ela não é capaz de penetrar. O raio-x, ele tem um grande poder de penetração, penetra papel, o corpo humano e também o aço. Já os raios gama, eles têm que ter barreiras de concreto para impedir que eles eles passem, eles penetrem, né? E aqui as partículas de nêutron, que têm um alto poder de penetração, até mais que os raios gama. A gente tem algumas leis da reatividade que é interessante a gente saber. A primeira lei, ela diz com relação à emissão de partículas alfa, que quando você tem uma partícula alfa, surge um novo átomo com 2 prótons e 2 nêutrons a menos em seu núcleo, né? Com uma massa 4 unidades menor e o número de prótons 2 unidades menor. Então aqui a gente tem uma exemplificação disso. Eu tenho um elemento X de massa A e número de prótons C. Ele vai ter uma emissão alfa, que é uma massa 4, 2, e eu vou transformar em um outro elemento Y com 4 unidades de massa menor e 2 unidades de número de prótons menores também. Um exemplo clássico disso aqui é a transformação do urânio em tório, liberando aí uma partícula alfa. A gente pode ver que você tem 4 unidades de massa aqui menor, né? A gente sai de 238 para 234, e 2 unidades de número atômico, de número de prótons menor. A gente sai do 92 e vai para o 90 com uma emissão de partícula alfa. A segunda lei da reatividade, ela fala com relação às partículas betas, né? Ela fala que uma partícula beta, como ela possui uma elétron e é desconsiderada sua massa, ela mantém a massa alterada, mas aumenta a unidade de número atômico em uma unidade. Então aqui você tem um elemento X, você tem uma emissão beta, você vai ter a mesma massa, você vai ter um isóbaro, mas o número atômico dele vai ser modificado. É um exemplo aqui, ó, carbono 14, 6, ele faz uma emissão beta, né? E se transforma em um núcleo de nitrogênio 14, 7. É o que acontece aqui. Um processo importante que a gente tem é a fissão nuclear. O que é a fissão nuclear? É a divisão de núcleos estáveis, de elementos pesados, em 2 outros elementos mais leves, de massa aproximada ali, né? Seguindo as leis da reatividade. Esse processo ele tem baixa probabilidade de ocorrer naturalmente, mas ele pode ser forçado a ocorrer, né? Pelo recebimento de energia, pelo bombardeamento de nêutrons. Um exemplo clássico que a gente tem isso aqui é quando a gente tem um núcleo de urânio 235 e ele choca-se com um nêutron. Esse nêutron se transforma em um núcleo 236 e se desintegra em um bário e o criptônio, liberando aí mais nêutrons para o meio. Esse processo é um processo que a gente chama de reação em cadeia, onde você tem ali o choque entre um nêutron e um núcleo de urânio, por exemplo, né? E você tem a formação de 2 núcleos menores, a emissão de partículas, né, de ondas eletromagnéticas e também de outros nêutrons e que vão se chocar com outros núcleos de urânio e fazer novamente esse processo que é chamado processo de cadeia, como eu falei anteriormente. Qual é a aplicação da fissão nuclear? Ela tem aplicação na medicina, principalmente com relação aos radioisótopos, que permite a obtenção de imagens, né,
mais detalhadas de alguns órgãos humanos. Nós temos a aplicação da produção de energia, uma aplicação muito importante, porque é uma energia limpa, né? Através dos reatores nucleares, é controlado esse processo, e você tem a emissão de energia, onde que a gente tem ali um exemplo das usinas nucleares, tá? Basicamente, esse processo ocorre dentro de reator nuclear, de uma tecnologia nuclear para geração de energia, como essa daqui, né? Onde você vai utilizar uma reação de fissão que ocorre aqui dentro, né? Que consiste na quebra dos núcleos instáveis. Vai ser um combustível, a gente poderia chamar de combustível nuclear, gerando átomos menores com grande liberação de energia térmica. No processo a gente utiliza pequenas quantidades de combustíveis. Uma dessas reações que a gente é a reação anterior que a gente viu. Então, o que acontece? Você tem uma reação de fissão nuclear dentro do reator aqui, desse reatorzinho aqui. Ele possui um mecanismo de controle da propagação da reação em cadeia, senão a reação fica ocorrendo e fazendo que ela ocorra de forma segura aqui dentro, tá? Essa energia térmica, essa energia que é liberada, ela é utilizada para aquecer vapor de água, o qual movimenta uma turbina, o qual movimenta as turbinas aqui, e está acoplado a um gerador elétrico responsável por converter a energia cinética em energia elétrica, e aí você pode, esse gerador, após essa conversão, você pode ter aí utilização dessa energia de forma limpa, com impacto ambiental bem pequeno, sendo utilizado em uma cidade, né, por exemplo, como mostra a figura aqui. Uma outra funcionalidade aí é a utilização das bombas atômicas. Elas funcionam em decorrência do processo de fissão e tem um alto poder de destruição, né? Essa é uma das utilizações que não são tão legais assim, mas isso é devido ao alto teor de energia que o processo de fissão ela libera. A fusão nuclear é quando a gente junta núcleos, dois núcleos ou mais de um mesmo elemento químico, ocorre uma fusão ali, formando outro elemento e também liberando energia. É um exemplo clássico ali do hidrogênio, né? Quando você tem aqui a formação você tem ali a formação do hélio e a liberação de nitrogênio, por exemplo. Você pode ocorrer através do hidrogênio 1 e o 3, o trídio, por exemplo, formando o hidrogênio, ou a gente também pode ocorrer através do deutério ali, né? E do trídio. Eles se fundem, liberam o hélio aqui, né? Formando hélio, massa 4, número atômico 2. Libera uma quantidade muito grande de energia e libera nêutrons também, tá? A aplicação que a gente tem da fusão foi utilizada, a primeira delas, né? Em 1952, como bomba de hidrogênio, né? E o funcionamento baseava-se nessa união de isótopos de hidrogênio. E essa bomba ela tem um alto teor de energia sendo liberado, muito maior do que na fissão. Para a gente ter uma ideia, né? Uma bomba atômica, ela tem um poder de destruição em quilotons, que a gente chama. Já uma bomba de hidrogênio, ela libera na quantidade de megatons, que é uma quantidade muito grande de energia sendo liberada. Então, o poder de destruição de uma bomba de hidrogênio é muito maior do que o poder de destruição de uma bomba atômica.
O tempo de meia-vida, ou de desintegração, é o tempo necessário para o isótopo radioativo ele cair a sua se desintegrar, ou seja, cair a sua massa pela metade. E aí, um exemplo aqui que a gente pode ver nesse gráfico, eu tenho aqui a porcentagem de átomos restantes pelo tempo. Inicialmente, a gente tem uma porcentagem aqui em massa de 100%, né? Aí passou um tempo de meia-vida, ele caiu a metade. Ou seja, a desintegração desse núcleo radioativo é de 12 segundos. Você passou mais 12 segundos, você vai ter metade novamente. E aí você vai passar mais 12 minutos, assim sucessivamente. Então, o tempo de meia-vida é aquele tempo em que um núcleo ele demora para cair a metade. Se eu tenho aqui daqui passou meia-vida, eu vou ter meio. Passou meia-vida novamente, eu vou ter 1/4. Passou meia-vida novamente, eu vou ter um tempo de 1/8. E assim sucessivamente. A ideia de tempo de meia-vida é uma ideia que é muito cobrada em prova, mas que ela é intuitiva. O que a gente tem que entender é que tempo de meia-vida é o tempo que ocorre a desintegração do núcleo radioativo à sua metade. Eu espero que vocês tenham entendido essa revisãozinha de radioatividade. Se tiverem dúvidas, coloca aí nos comentários. Eu vou estar resolvendo questões com relação a isso para que o estudo fique mais vocês possam entender melhor essa ideia de radioatividade, como ela é cobrada. Peço que curta o vídeo, compartilhe aí para que chegue a mais pessoas e até mais.